vamos entrar agora no livro propriamente dito de Joana de Ângeles, Análise dos Sofrimentos. Ela diz assim: Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. É a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Vencer o sofrimento deve ser a constante preocupação do homem. Após tentá-lo mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Quando ele saiu, ele viu que dentro do monastério não era a verdade. A verdade estava fora do monastério. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Equilíbrio da meditação. Tenho falado com uma certa regularidade a respeito da meditação. Talvez eu possa pegar os subsídios que eu adquiri no passar desses anos sobre meditação e fazer um estudo sobre meditação. Que tem me vindo várias vezes o tema, e acredito que seja interessante a gente passar de uma maneira mais convincente, mais substanciosa, Voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. As 4 nobres verdades, segundo Siddhartha Gautama. O sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. As 4 nobres verdades. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. O sofrimento do sofrimento. A pessoa sofre pelo sofrimento. Que fantástico. Isso é fato. Isso acontece verdadeiramente. Segundo as suas reflexões, o sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados da exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Apresenta-se sob 2 aspectos, físico e mental. Na imensa área das patologias geradas de doenças. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana.
em razão da constituição molecular do nosso corpo, dos fenômenos biológicos a que estamos sujeitos nas suas incessantes transformações. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimentos constantes em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. À semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar, além do vaso orgânico que a encarcera. Nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências e alucinavam multidões. Graças, a ciência adquiriu um avanço magnífico, como diz aqui, né, debelando dores, sofrimentos, como por exemplo a anestesia e uma série de outras coisas, não é? A lucidez do diagnóstico, hoje é fantástico, né? Hoje os diagnósticos são todos técnicos, usam as máquinas, a cintilografia, o raio laser e inumeráveis outras coisas, né? Na área da ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências e alucinavam multidões. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído com um grande contingente de socorro para atender os enfermos. Embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja atenuado. Mesmo com todo esse avanço tecnológico, ainda existem uma série de ataques viróticos que a ciência não consegue controlar. Isso é fato, não é? Na área das psicologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano e, como tal, prossegue, ainda que momentaneamente, tenha perdido a identidade, o equilíbrio com o direito de receber assistência, oportunidade e amor. Apesar dos medicamentos chaparem, né? A pessoa fica chapada. Mas mesmo assim, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida relativa, né? Multiplicaram-se, lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida no mar magnum das vítimas do sexo em desalinho, das drogas aditivas, alucinantes, da violência e agressividades urbanas, do cinismo desafiador. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero e as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais, infelizmente. Por mais que nós tenhamos adquirido um avanço tecnológico incomensurável, ainda o nosso avanço moral ele é muito fragmentado.
fica muito a desejar, né? A juventude insegura tornou-se-lhe grande vítima, a um passo da depressão, da loucura, do suicídio. A juventude insegura, ao lado das diversificadas patologias desesperadoras do momento, os fenômenos psicológicos de desequilíbrio alastram-se incontroláveis. Há alguns bons anos atrás, o Chico narra que a passagem de um grande espírito estelar pela orbe terrestre, admirado pelo avanço da tecnologia. E Chico perguntou e ele falou, realmente admirável as conquistas, mas o que nós ficamos entristecidos é que a humanidade, apesar de ter avançado sem dificuldade nas conquistas da ciência, na área das conquistas morais, ela ainda se encontra como nós nos encontrávamos na época dos Césares matando os cristãos com os leões. Nós estamos ainda em estaca quase que zero. Voltaremos.